aí, galerinha, tudo bem? Professor Stanley Ferreira, diretamente da plataforma Gonçalves Dias, projeto sensacional do nosso querido governo do estado do Maranhão, trabalhando por todos. A prova mais Enem dos concursos. É isso aí mesmo, senhores. A prova mais Enem do concurso chegou e chegou chegando. Bem, galerinha, o que acontece? Lembrando a vocês que nós estamos aí quase concluindo o nosso roteiro, nosso hall, né, de conteúdos. E aí o que acontece? Mais uma vez, trabalhando a questão meio ambiente. Os nossos últimos, as nossas últimas aulas, né, vão estar relacionados, todos eles, a questões do meio ambiente, a questões ambientais. E como eu já havia dito a vocês, é questão batida de todo e qualquer concurso. O concurso hoje que se preze sempre vai colocar uma questãozinha em torno das questões do meio ambiente. Então, vamos gabaritar aqui com o professor Stanley, vamos lá, ainda, lógico e evidentemente é um conteúdo muito vasto que está sendo exigido aí pela banca. E aí, lógico que nós temos o quê? Que fechar essa banca para nós aqui. Você, nosso aluno, aqui para nós, ó, tá show, tá tranquilo, a gente vai fechar essa prova e é de boa. Então venha para cá, venha comigo, venha comigo, venha comigo, ainda dando continuidade à questão de desenvolvimento sustentável. Lembrando a vocês que na aula anterior, né, falamos aí dos pilares do desenvolvimento sustentável, colocamos o conceito do desenvolvimento sustentável, falamos no Brasil o artigo 225, e aí, lógico e evidentemente, dando continuidade ao desenvolvimento sustentável, vejam só, eu trago para vocês um outro significado, porque existe assim, uma diversidade de conceitos relacionados a desenvolvimento sustentável. Entretanto, todos irão chegar em um denominador em comum. Ou seja, você pode exercer uma atividade, mas sempre respeitando o meio ambiente. Da forma que você possa explorar para o presente, mas para que as futuras gerações venham também ter o privilégio de usufruir deste meio ambiente. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma outra colocação sobre essa questão de desenvolvimento sustentável, que vai nos dizer o seguinte: as ações sustentáveis são aquelas que promovem o uso equilibrado e racional dos recursos naturais. Lógico, né? Isso para que haja desenvolvimento sustentável, ou seja, eu vou explorar o meio ambiente, mas de uma forma racional. E aí diz que a fim de se preservar o meio ambiente. A sua prática ela não é unilateral e depende da sociedade civil. Lembrando a vocês, e eu deixara bem claro a vocês, que na última aula, que não pertence, não faz parte apenas do poder público colocar em prática essa questão de desenvolvimento sustentável. Lembrando a vocês que cabe sim ao poder público, cabe, mas cabe também à sociedade. Cabe a nós colocarmos em prática esse princípio de sustentabilidade, essa conscientização. E aí entra aquilo que eu falei para vocês, a educação ambiental. Professor, existe alguma lei relacionada à prática de educação ambiental no Brasil e no mundo? Sim, existe. Existe até na própria lei brasileira, né, a lei da educação ambiental. Na própria Constituição, acaba nos dizendo que a educação ambiental é um dos pilares para que tudo possa ser bem sucedido. Porque é ela que vai nos trazer a sabedoria e o conhecimento para a conscientização. Para que a gente possa entender que certas atitudes, certos atos pensados, ou até mesmo, né, não pensados, como existe aquele dito popular, vêm ocasionar danos ambientais. A maior parcela de culpa relacionada aos problemas em torno do meio ambiente é a sociedade. Ou seja, a falta de educação ambiental. Vejam só, você está consumindo um produto, né? Muitas das vezes a gente joga onde? Na rua. A gente não tem aquela conscientização dos problemas que
esse tipo de atitude, esse tipo de ato vai trazer não só para o individual, mas sim para o coletivo. A sua prática não é unilateral e depende da sociedade civil, das empresas, né? Por isso, uma maior fiscalização das atividades da propriedade privada, aquelas que não se enquadram, porque a gente fica muito, né? A gente até entende. Os países desenvolvidos, eles agem de uma forma bem, deixa eu utilizar uma expressão que nem muito gosto de utilizar, radical, nas suas leis ambientais. Ou aquela atividade anda conforme as leis, ou ela é desativada. Ah, professor, mas uma empresa ser desativada, ela vai gerar desemprego. Ela gera desemprego, mas ela, para poder não gerar desemprego, para ter a sua rentabilidade, o seu lucro, é só ela respeitar as leis que são impostas, para que possa respeitar o meio ambiente. É como eu já havia dito para vocês, reitero, a sociedade ela pensa muito no presente, e é esse que é o problema. E aí acaba se tornando, colocar em prática o desenvolvimento sustentável, um dos grandes gargalos, não só do Brasil, mas do mundo. E aí ele diz o seguinte, e dos representantes dos estados. Além disso, elas podem ser desenvolvidas de forma individual. Existe uma historiazinha, eu creio que a maioria aqui de vocês vão lembrar, né? A floresta está pegando fogo. Legal? E aí está todo mundo fugindo. E principalmente aquele que é tido e considerado o rei da floresta, que é o leão. E aí, um beija-florzinho vai lá no rio e vai. E aquilo chamou a atenção do rei. Vamos fazer de conta aqui que o rei é o Estado. Só um exemplo. E aí o beija-flor é a sociedade civil. E aí o rei perguntou, né? O leão disse assim, cara, para que tu tá fazendo isso? Ao mesmo tempo que ele pergunta, ele já gera uma afirmação. Não adianta, né? Não vai apagar esse incêndio na floresta. Ele só diz o seguinte, estou fazendo a minha parte. Ora, se cada um de nós agirmos como o beija-flor, vai dar certo. Vai dar certo e isso eu te garanto. E aí, ou em conjunto, né? E abranger desde pequenos gestos do dia a dia até ações de grande o quê? Escala. Às vezes, pequenas atitudes acabam dando grandes contribuições. Pequenos gestos acabam gerando uma contribuição imensurável ao meio ambiente. Destacamos que muitas outras podem ser elencadas e seguidas, sendo essas questões bastante abrangentes. Olha esse problema. Descarte adequado do lixo e dos rejeitos, tanto domésticos quanto o quê? Industriais. Nós temos um descarte correto aqui no Brasil? Não, nós não temos coleta seletiva. Ou seja, a gente tem um cesto de lixo, e olha lá as casas que possuem, e colocamos ali todo o lixo. Nós não temos nem aterros sanitários o suficiente, que já é, né, um problemão, que seria uma solução, ok? Separar de forma correta o lixo orgânico e não orgânico, além da realização da coleta seletiva e prática de quê? De reciclagem. Já é automático, né? A gente acaba arrefecendo tudo, vai para o mesmo quê? Para o mesmo lixo. Nós temos que mudar esse gesto. Nós temos que mudar essa prática. Por mais que saibamos que quando se passa a coleta lá, tudo vai para lá, a massa aí, não há esse processo de separação que já é desde a coleta que tem que ser feita. Utilização de energias limpas e sustentáveis. A China, só por uma questão de curiosidade, tem dado um show nessa prática. A China superou os Estados Unidos na energia solar e na energia eólica. A China, ela colocou em prática que toda a frota de ônibus até o final do ano passado, que emite gás, que contribui tanto para o aquecimento global quanto para o efeito estufa, seriam substituídas por ônibus elétricos. A frota de táxis da China tem até esse primeiro semestre para todas serem substituídas por carros elétricos. Aí tu vai dizer, mas professor, não é muito caro
Para os chineses, essa mudança é cara, mas visando para o futuro. Não é à toa que a China é a segunda maior economia do mundo. A China já está visando para o futuro nessa questão de energias limpas e renováveis. A China, outra curiosidade, desativou todas as suas indústrias de exploração de carvão mineral. Pequim já não é mais como antigamente. Quando se mostrava qualquer reportagem sobre Pequim, o que se tinha? A população chinesa de máscara, né, por conta do elevado grau de poluição atmosférica de Pequim. Nublado, hoje não. O céu de Pequim já é um céu diferente. E essa atitude de Xi Jinping é uma atitude positiva, como é o caso de energia o quê? Solar. Energia solar que hoje no Brasil se tornou mais barato do que aquilo que era alguns anos atrás, devido à concorrência, mais empresas, nesse caso, prestando esse tipo de serviço e com concorrência, a tendência, como já abordamos em atividades industriais, é a diminuição do preço do produto. Então, a utilização dessas energias contribui muito para a questão de desenvolvimento sustentável. A adoção de meios alternativos de transportes que sejam menos poluentes. E ainda a priorização do transporte coletivo em detrimento do individual. Mas como assim? Vejam só. Por que nós, vamos colocar nossa realidade, não praticamos, não utilizamos muito transporte coletivo? Porque é de péssima qualidade. Porque se fosse de boa qualidade, e até por uma questão econômica, estaríamos utilizando o transporte coletivo. Venhamos e convenhamos, né? Dá para ir para a escola, para o serviço, né, de bicicleta? Dá. Mas cadê as ciclovias? Venhamos e convenhamos. Existem soluções, só que tem que ser colocado em prática. Por isso, lógico. Ora, se tu tem um transporte público precário, tu vai preferir o seu individual, que vai, infelizmente, contribuir bastante, muito mais para os problemas ambientais. Então, mudar. Evitar o desperdício de água, algo muito sério também, né? Economizar energia elétrica, são padrões que todos nós aqui já somos bastante familiarizados. Praticar o consumo consciente. Aqui é que pega. A prática do consumo consciente. A expressão consumismo, ela faz com que a atividade, ela venha utilizar uma expressão, obsolescência. Existem vários tipos de obsolescência. Existe a obsolescência programada e a obsolescência perceptiva. Qual é a função dessa obsolescência? Produzir um produto que venha a ter o menor tempo de vida útil possível para que você possa consumir mais e mais e mais e mais e mais e mais. Professor, qual é a diferença entre a obsolescência produtiva para a obsolescência perceptiva? Bem, deixa eu te dar um exemplo para que tu possas entender. Eu ainda há pouco falei para vocês que a atividade em si, produtiva, ela pega o produto, a mercadoria, e produz para que venha a ter o quê? Um menor tempo de vida, o quê? Útil. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo bem claro, geladeiras, fogões, aqui ó, televisãozinha, imagine só. Hoje, qualquer besteirinha aqui que eu venha fazer, eu possa danificar a tela. Ao danificar a tela, eu vou levar para o conserto. Ora, o conserto vai me dizer o seguinte, ó, para que eu possa consertar essa tua televisão, tu vai trocar a tela, né, porque o defeito foi na tela, e tu vai ter que me pagar R$1.000. Aí tu vai dizer, poxa, R$1.000 para o conserto? É. Só que a televisão nova é 1.400. Você vai preferir o quê? Comprar uma televisão o quê? Nova. Ó, micro-ondas. Quem aqui tem o costume de ir nessas lojas de conserto, quando você chega, você se depara com uma porrada de TV, uma porrada de geladeira, uma porrada de micro-ondas. Por quê? Porque não é rentável você mandar consertar. Então fica lá. A gente chama de obsolescência programada. E a obsolescência perceptiva. Não tem um iPhone? Todos os anos tem um novo iPhone.
Estamos no iPhone 15, diferença. O iPhone 15 agora, ele é de titânio, Platinum, né? A diferença, às vezes, é só o formato. Aí a obsolescência que a gente chama de quê? De perceptiva. Então existe, na verdade, essa diferenciação. E aí, redução do desmatamento e da prática de quê? De queimadas. Só lembrando com vocês que a problemática de queimadas é um dos grandes problemas que vem aí afligindo, né, as questões do meio ambiente no território brasileiro, principalmente em algumas regiões. Mais adiante nós iremos detalhar. E aí, a grande pergunta: quais são os princípios do desenvolvimento sustentável? Aqui está bem pomposo, né? Lembra-se da última aula que nós já colocamos o quê? Ambiente, econômico, social. Aqui já temos uma explicação: sustentabilidade ambiental, uso racional dos recursos ambientais como propósito de conservação para as futuras gerações, sustentabilidade econômica, ações tomadas nas esferas financeira, produtiva e tecnológica. Hoje a tecnologia sendo utilizada em prol da prática do desenvolvimento sustentável. E a sustentabilidade social tem como objetivo assegurar o bem-estar social. Por quê? Lógico, um ambiente equilibrado, ele vai acabar por favorecer um bem-estar, um ar puro, um ar saudável, uma água pura, saudável, uma vegetação. E isso vai ocasionar um bem-estar social. E olha como o fato é de extrema importância, diminui as desigualdades, ok? Garantida pelos direitos básicos e constitucionais. E aí, quais os objetivos do desenvolvimento sustentável? Erradicação da pobreza, a erradicação da fome, a garantia de segurança alimentar. Vejam só, essa palavrinha segurança alimentar, ela tem vindo muito nos concursos, desde a problemática pandêmica da Covid-19 do ano de 2020. Então fiquem atentos nessa questão de segurança alimentar ou, do contrário, né, a insegurança alimentar, que ganhou muitas reportagens relacionadas a esse problema, o problema da fome. E aí, só lembrando a vocês que o problema da fome no Brasil não é a falta de alimentos. Não. A problemática da fome no Brasil, como em qualquer parte do mundo, é uma má distribuição de renda. Ela está mais associada a questões políticas do que a questões da natureza. Garantia do acesso à saúde da qualidade e promoção do quê? Do bem-estar. Educação de qualidade, inclusiva e equitativa. Igualdade de gênero, gestão sustentável e acesso à água e a saneamento básico. Lembrando a vocês que um dos grandes gargalos, né, não só da gestão atual, federal, mas de todas as gestões anteriores, é essa questão do saneamento básico, porque gera bem-estar social. A energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico. Vejam só, essa colocação ela é muito importante, um trabalho decente. O que vem a ser um trabalho decente? Respeitar todas as normas trabalhistas. E agora é a sua vez. Vamos para cá para a nossa questão. Os últimos 40 anos foram marcados pela intensificação das discussões sobre o modelo de desenvolvimento econômico, como desenvolver, respeitando o meio ambiente. Isso já não é de agora, ok? Isso já não é de agora. As formas de uso dos recursos naturais e as necessidades de preservação da natureza. São exemplos de reuniões, conferências internacionais, também já temos nossas conferências, né? De cunho nacional, regional, estadual, municipal, que tiveram como principal propósito definir estratégias, planos para a promoção de olha só o que ele coloca, desenvolvimento sustentável em escala mundial. E aí? Vamos na letra A? A Conferência de Estocolmo, na Suécia, a Eco 92 nesse caso, né? E a Rio quê? Mais 20.
Opa, vamos ficar com a letra A por enquanto? A ECO 92, a Conferência de Estocolmo não, pela regra não. Fórum Econômico Mundial não, certo? Fórum Social Mundial também não. Nenhum fórum aqui social mundial, ok? Então, a letra A é a opção correta. Ok, galerinha? Show de bola. Olha, galerinha, fiquem bem atentos aí, certo? Siga a nossa plataforma Gonçalves Dias lá no YouTube, ó, se inscreva, siga que estamos te esperando, viu? Aquele abraço, vem comigo.